Rapaz, o pastor dizer que Jesus se batizou porque João Batista era o pastor dele. Você tem que se batizar, você tem que ter um pastor. Olha a manipulação deles. Olha o que é que eles são capazes de fazer. Manipulando a verdade para atrair você para eles. O que eles querem é causa de ganho. E esse pastor, esse filho do diabo, é filho do diabo. Porque todo aquele que não condiz com a doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Eu estou na autoridade da palavra. Ele pode ser dos Gideões, pode ser da Assembleia de Deus, pode ser o teólogo, pode ser o pastor bacharel, pode ser o maior conhecedor de grego, hebraico, aramaico. Isso não me intimida. Se ele não conhece, não prega a verdade do evangelho, ele, para mim, está descartado. A Bíblia vai dizer que eu não devo nem ouvir, nem tampouco considerar ele como irmão na fé, porque ele não tem a Deus. Ele está guiado pelo espírito do anticristo, negando a Jesus. É o que esse pastor fez, irmão. Olha o que esse pastor disse. Que Jesus Cristo teve pastor. Que João Batista foi o pastor de Jesus. Que Jesus pediu autorização a João para cumprir o ministério dele. Aí ele vai, claro, né? O diabo vai usar a palavra, né? Para enganar os simples. Ele pega o texto lá de Mateus. Mateus capítulo 3. O versículo 13 ao versículo 17. A gente vai ver o contexto aqui do batismo de Jesus. Não é? Diz assim: então Jesus veio a Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Escute aí. Mas João opunha-se. João não queria, dizendo: eu que mereço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, diz, respondendo-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus estava na lei, o batismo de João era da lei. Jesus estava na lei, tinha que se cumprir. Jesus tinha que ser batizado por João, porque o batismo de Jesus era um sinal para João conhecer que aquele era o Messias, que ele preparou o caminho para o povo receber o Messias. João Batista não era pastor de Jesus. Jesus não pediu autorização a João Batista para cumprir o ministério dele. Olha o que diz lá em João capítulo 1, versículo 31. E eu não conhecia, João está falando aqui, João está testificando. Olha o que ele diz. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João Batista batizava os que se convertiam à promessa da vinda do Messias, como forma de preparar o povo para receber o Messias. E todo aquele que se batizava se declarava crendo na mensagem de João Batista. Publicamente, era uma formalidade que declarava: eu creio na mensagem de João Batista. E o batismo de João Batista não era batismo de igreja. Primeiro, João não tinha igreja. João não estava dentro de templo. Aprenda isso aí. É muito importante. O batismo de João Batista era uma preparação para aqueles que iam receber o Cordeiro, o Messias, o Cristo. O batismo de João Batista era para o povo de Israel, não era para a igreja. Olha o que João Batista vai dizer. E eu, João, testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, sobre ele repousará. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista recebeu o sinal de que Jesus era o Messias, de que Jesus era aquele que batizava com o Espírito Santo, de que Jesus era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado da humanidade. João Batista recebeu esse sinal através do batismo. Por isso que Deus mandou João Batista batizar. Por isso que Jesus disse: João, é importante que seja batizado. É importante que se cumpra toda a justiça do Pai, para que se cumpra tudo aquilo que o Pai tem determinado. Mas aqui não tem base nenhuma para você ser submisso a nenhum pastor. Jesus não está dizendo que pediu autorização a João Batista para cumprir o seu ministério. Jesus não está dizendo que João Batista era o pastor dele. Olha a interpretação que o pastor deu, irmão. Esse pastor pregador lá do grupo Gideões,
não é? Daquele ministério que diz que é o ministério de homens de Deus. Cuidado, irmão. É muita heresia naquele púlpito. Aliás, esse ministério trouxe muita heresia. O diabo tem usado muito esse ministério para perverter a verdade do evangelho, distrair o povo do consciente, do entendimento e levar o povo ao euforismo, ao emocionalismo, através desses pregadores que não têm compromisso com o evangelho, que só quer saber de gritar e levar o povo ao delírio dentro da igreja. Dá uma olhadinha aí nesses gideões. Parecem mensagem bonita, né? É porque você é simples. Analisa o conteúdo dessas mensagens. Então, quando eu vi esse pregador lá dos Gideões pregando, dizendo isso, eu não me aguento, meu irmão. Eu tenho que trazer aqui o esclarecimento para você. Eu tenho que levar a luz de Deus para você. Tá lá o pastor nos Gideões pregando. Tá no Face aí esse vídeo. Eu botei esse vídeo aí. Analisa a fala dele. Ele vai dizer que Jesus teve pastor, que João Batista foi o pastor de Jesus e que Jesus pediu autorização a João Batista para pregar, para cumprir o ministério. O que é que ele quer dizer com isso? Vocês têm que pedir autorização a nós. A nós. Ele dá um exemplo todo distorcido. Olha o que Pedro vai dizer. Pedro, Paulo, os apóstolos não pediram autorização a nenhum pastor, a nenhum líder de nenhuma igreja ou religião. Aliás, quando esses tais queriam ser o maioral e perguntaram a Pedro, Pedro, tu faz isso em nome de quem ou em qual autoridade? Pedro disse, daquele que vocês rejeitaram, no nome daquele que vocês desprezaram, no nome daquele que vocês mataram, é no nome dele que esse homem está curado, é no nome dele que nós temos autoridade para pregar, não é por envio de pastor, não é por envio de igreja, não é por autoridade de homem, de líder nenhum. É o próprio Jesus que envia, levanta e manda. O mentiroso dizer que Jesus teve pastor. O mentiroso dizer que Jesus pediu a João Batista autorização para pregar. Isso é um filho do diabo, rapaz, distorcendo a palavra, desfazendo do senhorio de Cristo. Olha o que esses homens estão a ponto de fazer por causa da ganância deles. Estão a ponto de distorcer a palavra, a ponto de negar Jesus, para que eles tenham do povo autoridade. Eles usurpam a autoridade de Cristo. Eles tomam o lugar de Cristo. Eles tomam o povo para ele, o povo que é de Cristo. Eles estão fazendo de vocês negócio, dominando com arrogância, prepotência. Eles são autoritários. A Bíblia vai dizer que entre nós não há maioral, não é quem nos domine. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Não tem quem seja o maioral no nosso meio. Não é pastor, nem papa, nem padre. Todos nós somos membros, todos nós somos iguais. A diferença de ministério, a diferença de função, mas não tem maior nem menor. O maior entre nós cristãos é Cristo, que é a cabeça, não é pastor, nem liderança, nem igreja. E esse pastor dizer, rapaz, que Jesus teve pastor, eu fico furioso, irmão, eu fico indignado, irmão. Queria eu poder estar nesse meio para poder reprovar na hora, para poder protestar contra essa heresia. E o pior de tudo, a multidão está lá, naquele cenário, cheio de gente, multidão e multidões, lotando, para ouvir o homem falar heresia, besteira, para levar esse povo para o inferno, para a maldição, para ouvir o homem negar a Jesus. E o povo lá, aleluia, glória a Deus, e lá no púlpito, um pula, um roda, outro grita, outro bate palma, outro diz aleluia. Tudo dentro da manifestação demoníaca, meu irmão. O diabo apenas usa o nome de Deus na boca desses homens. Mas esses homens não têm compromisso com Deus. Compromisso com Deus não é quem está dentro de ministério, sendo fiel e submisso e jurando fidelidade à doutrina de igreja. Compromisso com Deus é quem está em Cristo, na doutrina de Cristo, pregando o evangelho de Cristo. O evangelho verdadeiro que salva. Não é pregando doutrina e ritual, ordenança de igreja. Não é sobre a autoridade de homem dentro de igreja. É sobre a autoridade de Cristo, na palavra dele. Meus irmãos, é muito sério o caso. Que vocês examinem. Quem tem ouvido para ouvir que ouça. O simples vai continuar sendo levado para o matadouro, para essa vida maldita, seguindo esses homens, lotando e aglomerando multidões dentro dessas igrejas. Mas o prudente vai sair do meio deles, porque está sendo esclarecido com a verdade que liberta. E esse é o meu ministério, esclarecer e pregar a verdade que liberta. Amém?